Fala, meus amigos são paulinos de todo o nosso Brasil que acompanham o canal Faustino Tricolor Domingão. Estamos chegando aqui com as informações do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo que pode passar por uma reformulação no seu elenco no ano de 2026. E tem jogadores que já começam a ser monitorados por outros clubes. Luciano, o camisa 10 do São Paulo, um dos artilheiros do São Paulo na temporada, está sendo pretendido aí por outros clubes, inclusive um clube carioca está aí de olho no jogador. Nós iremos falar disso e muito mais, as últimas informações do São Paulo para você a partir de agora aqui no canal, tá bom? Sou Chiquinho Faustino, radialista, e trago agora para você o que aconteceu de São Paulo nesse final de semana. Olha, o São Paulo está praticamente certo de contar com o Marcos Antônio em definitivo a partir de 2026. A cláusula do contrato prevê que o tricolor será obrigado a comprar o volante caso entre em campo ao menos 5 vezes na próxima temporada. Por isso, a permanência do jogador já está tratada como parte do planejamento do clube. O valor da compra está definido entre 4,2 milhões de euros, cerca de 26,7 milhões de reais. E aí, você compraria o Marcos Antônio? Deixa aí nos comentários, que é muito importante, é muito interessante a sua opinião. Você compraria o Marcos Antônio? Pois é, o São Paulo está aí, portanto, já fazendo, digamos, um planejamento para ter o Marcos Antônio no próximo ano. Ele precisa jogar 5 partidas, né? 5 partidas, ele que renovou seu contrato de empréstimo e vem sendo um dos grandes pilares desse meio campo comandado aí pelo técnico Hernan Crespo. O São Paulo pode pretender mandar 4 jogos na Vila Belmiro nessa temporada ainda. 2 certos, contra Flamengo, dia 5, e contra a equipe do RB Bragantino. Além dos 2 confrontos, já foram confirmados também, claro, na Baixada Santista. A partida contra o Juventude, prevista para o final de semana dos dias 22 e 23 de novembro, quando terá show das bandas ali, Oasis, acho que Oasis, no Morumbi, o acordo viabilizado pela boa relação entre as diretorias ainda pode incluir a realização de mais uma partida até o final da temporada. São Paulo pode jogar contra o Flamengo, o RB Bragantino no Morumbi, não, na Vila Belmiro, e ainda tem mais outro jogo e pode ter mais outro, ou seja, São Paulo planeja 4 jogos fora do Morumbi, longe do Morumbi, na capital, no interior paulista, no estádio Mano Caldeira, que é o estádio do Santos Futebol Clube, devido aos shows realizados, programados para o estádio do Morumbi, tá bom? Vamos recordar, e é bom a gente recordar, e recordar também é viver, tá? A gente vai recordar agora, juntamente com você, porque recordar também é viver. Eu vou colocar na tela, tá? Deixa eu ver que tá muito apertado, aqui na telazinha aqui, ó, legal, tá aí na tela, Mestre Tele Santana, há exato 35 anos. No dia 12 de outubro de 1990, o São Paulo acertava a contratação do técnico Tele Santana. Há 35 anos atrás. Aí o mestre Tele Santana, para o torcedor de São Paulo matar a saudade, para a gente matar a saudade do mestre Tele Santana. Exatamente há 35 anos atrás. Mestre Tele Santana. Esse é o mestre dos mestres, né? Tele Santana, sempre ali, claro, é uma figura que foi marcante pelo torcedor do São Paulo e, claro, deixa muita saudade. 35 anos atrás, ele assumia a comissão técnica, né, como técnico do São Paulo Futebol Clube, tá bom? Há 35 anos. E vamos recordar também, porque você sabia que o Cafu usou o Juventude para driblar o São Paulo e jogar no Palmeiras?
Pois é, gente, ao vender o Cafu ao Zaragoza da Espanha, o São Paulo colocou uma cláusula que impedia de voltar do futebol espanhol diretamente para outro clube paulista. Caso acontecesse, seria cobrada uma multa ali de 3,6 milhões à época, uma cifra bem elevada, né? Pois é. Após passagem ruim na Espanha, Cafu foi contratado pelo Palmeiras, pela Parmalat, desculpa, para o Juventude, que na época também recebia investimentos da empresa e muitas vezes se via como, abre aspas, braço direito do Palmeiras e logo foi para o rival do Tricolor. São Paulo acionou a FIFA na época e determinou que o Palmeiras pagasse ao Tricolor uma multa de 1 milhão, bem menos do que o valor originalmente que estava previsto. Mas aí aconteceu isso, tá? Aconteceu isso. Vamos lá. O árbitro da partida do Choque Rei, que ainda continua rendendo fora dos gramados, que deram o árbitro, foi o VAR, o Elbert Estevam da Silva, que foi o VAR no clássico, deve ser promovido e entrar no quadro da FIFA do VAR para 2026. Só para anunciar aí para vocês terem uma ideia. Só para vocês terem uma ideia. Pois é, deve ser anunciado aí. Ai, meu Jesus. Por isso que eu não acompanho mais o futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro, para mim tá manchado. Está manchado, tá? O futebol brasileiro está manchado. Então, eu não acompanho mais o futebol brasileiro, certo? Torcer para o São Paulo, pelo menos, terminar entre os 8 primeiros colocados, vaga de Sul-Americana, ou mais, pode chegar mais também, mas dificilmente eu vou acompanhar mais o futebol brasileiro, porque para mim tá manchado. Enzo Dias se destaca e assume liderança de assistência no São Paulo. O lateral esquerdo Enzo Dias vive fase ofensiva importante pelo São Paulo. O argentino deu assistência na vitória por 2-0 sobre o Fortaleza e repetiu o feito no Choque Rei quando cruzou para o Tapia marcar no revés por 3-2 diante do Palmeiras no estádio do Burumbi. No Brasileirão, camisa 13 também lidera a estatística dentro do elenco. São 5 assistências à frente de Marcos Antônio, Luciano Ferrarese, que aparecem ali com 3 assistências cada. 3 assistências cada, tá bom? Só para recordar aqui, só para lembrar, o São Paulo fez o trabalho neste final de semana visando o compromisso com o Grêmio contra o time do Sub-20, né? São Paulo fez ali, portanto, o trabalho e concedeu folga ali ao elenco, não concedeu folga não, e construiu ali algumas jogadas ali, certo? Já que o São Paulo está sem o Ferrarese, sem o Tapia, que estão servindo suas respectivas seleções, tá? Vamos lá. Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera que acompanha a gente no vídeo, né? A Laurinha que mandou ali R$2 no vídeo anterior, R$2 no botão valeu. Você pode fazer isso também, tá? No botãozinho valeu aqui, você arrasta pelo lado, tem lá o botãozinho valeu, você pode contribuir com R$2 aí para o canal. No botãozinho valeu. Então não esquece de fazer isso. Você fazendo isso, você vai estar colaborando aqui com o canal Faustino Tricolor, beleza? Vamos lá. Vamos agora, rapidinho. Luciano no Vasco em 2026 pode acontecer? Vou falar já para você. O atacante Luciano do Vasco, do São Paulo, olha, já tô falando do Vasco, do São Paulo, foi recentemente especulado no Vasco para a temporada de 2026. Diniz tem interesse no jogador. E o momento de dúvidas levanta a divisão do torcedor do São Paulo. Aí o blog do São Paulo apurou a posição do momento. Vamos lá. Crespo treinou o time com presença de jovens de Cotia, vencendo todos os seus mata-matas e seguiu firme nas competições deste fim de semana. Para 2026, né? O Luciano no Vasco. É um pedido do técnico Fernando Diniz, tá? Fernando Diniz é quem pediu ali o Luciano no Vasco. Então a gente tem aqui informações que é um pedido do Fernando Diniz
em querer contar com o Luciano na temporada de 2026 no Vasco, tá? É um pedido do técnico. A informação trazida do Gazeta Esporte, o Vasco tem interesse sim na contratação do Luciano para 2026. O clube carioca ainda não vai se posicionar sobre o assunto e também não pretende pagar uma multa rescisória, mas a ideia é tentar um acordo com o São Paulo, né, e com o empresário do Luciano, que passará pelo poder de negociação dos agentes também ligado ao jogador. E aí, o que eu consegui apurar em relação à situação de jogadores do São Paulo para 2026. E o que eu consegui apurar é que me passaram que não tem nenhum jogador para 2026 inegociável. Todos são negociáveis. Dependendo da oportunidade, dependendo dos valores que podem oferecer o jogador, pagando multa também. Então, não tem nenhum jogador no elenco do São Paulo inegociável. Essa é a informação que passaram para mim. E aí eu perguntei sobre o Luciano, esse interesse do Vasco. Especulações, acho que a gente começa já a ter o mercado da bola já antecipado, mas é só para a temporada de 2026. O Luciano tem contrato com a gente até o final da temporada de 2026 ainda, né? Então existe um gatilho também de renovação para 2027. Só que o torcedor de São Paulo, quando soube da notícia, né, se realmente isso pode ocorrer ou pode ter mesmo interesse definitivo do Vasco, mas o Vasco não quer pagar multa e quer fazer outros meios para ter o jogador, o torcedor de São Paulo não tem essa de história de ficou meio dividido não, tá? Não ficou essa de meio dividido não. E a gente sabe qual é o torcedor que fica dividido, nós sabemos qual é o torcedor que não quer, né? Mas aí, quando surge a informação, né, a especulação trazida pelo Gazeta Esportiva, que o Vasco teria interesse do Luciano para 2026, o planejamento do Vasco começa pelo Luciano, porque é um pedido do Fernando Diniz. O Fernando Diniz gosta muito do Luciano, inclusive já trabalharam junto, né? No Grêmio, no Fluminense, se não estiver enganado, no Grêmio, não, no Fluminense, né? E também, claro, propriamente no São Paulo, né? O Luciano foi destaque com o Fernando Diniz no São Paulo, artilheiro até, né? E aí eu acho que o Luciano só encontrou o seu futebol mesmo com o Fernando Diniz no comando técnico, né? Tem jogador e tem dessas coisas, né? Jogador e tem isso também com o jogador. Mas aí, para fechar, o assunto é o seguinte, o Vasco tem mesmo interesse no Luciano? Sim, mas os negócios, essa história de pagar multa rescisória, né, que se o Luciano tem, claro, a multa rescisória, o Vasco não vai pagar. Então, quer usar outros meios, né, que é um pedido do seu treinador para ter o Luciano em 2026. O Luciano faz parte do planejamento inicial do Vasco, tá bom? Deixa aí nos comentários o que é que você achou, né? E aí, o ano que vem, a diretoria de São Paulo já disse que vai ter mudanças no planejamento, será diferente, vai depender também como o São Paulo vai terminar o Campeonato Brasileiro. Nesse momento ocupa a 8ª colocação do campeonato. Isso também requer um pouco ali de atenção por conta desse novo planejamento que o São Paulo pode fazer. O planejamento para 2026 do São Paulo passa por o posicionamento do time do Campeonato Brasileiro, onde vai terminar, e obviamente, claro, pela situação financeira que vive o clube, tá bom? Deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Vamos, São Paulo!